Olá! No vídeo de hoje vamos falar sobre regularização de imóveis. Um tema muito importante para você que quer adquirir, vender ou usar o seu imóvel para poder conseguir crédito no mercado. E nesse vídeo eu vou destacar dois tópicos que é uma das formas para você poder regularizar o seu imóvel, que são as mais comuns aqui em São Paulo. Uma que é a lei de regularização através da anistia, que é a lei 17.202/2019, e o outro é um processo de uso capião. Então vem comigo, siga nosso canal, compartilha, fica até o final do vídeo, você vai ter muita informação aí. Vamos lá? Olá, eu sou o engenheiro Túlio Souza, CEO da TKS Engenharia. Hoje eu estou aqui em um dos nossos projetos, que nós atuamos também como construtora incorporadora. No começo da minha carreira eu atuei regularizando imóveis. Hoje a gente tem um departamento dentro da empresa que atua com essa parte de regulação de imóveis, então tanta parte de engenharia, arquitetura e parte jurídica. Eu vou adotar esse tema para poder apresentar para vocês as soluções para você conseguir regularizar seu imóvel. Eu vou começar falando da lei de anistia, a regularização de imóvel de área construída. O que é muito comum aqui em São Paulo? Você fazer seu puxadinho da sua obra, aumentar um telhado, aumentar um cômodo e você não fazer essa averbação na matrícula e nem utilizar o alvará de reforma ou alvará de construção. Isso é muito comum, é muito comum. Se você for vender seu imóvel, se você for buscar crédito no mercado, você não consegue porque seu imóvel está regular. O seu IPTU tem lá 300 metros quadrados de área construída, e sua casa tem 500 metros. Então sua casa tem 200 metros irregular. Qual que é o processo correto para poder se executar? O processo é o seguinte: você tem que contratar um profissional, um arquiteto ou um engenheiro, ele faz o projeto do acréscimo de áreas, protocola na prefeitura, você consegue esse alvará, você executa a obra, depois que você executou a obra, você entra com um comunicado de conclusão de obra, paga o seu imposto e faz a averbação dessa construção. Esse é o cenário correto. Importante, a obra tem que ter sido concluída até 2014 para você não pagar o imposto dessa construção. Depois disso, é possível regularizar também, só que você não é anistiado do imposto. O que é essa anistia? Ela te isenta do imposto de ISS, que é o imposto de construção. Isso que ele te isenta. Porém, você paga para a prefeitura uma taxa de R$10 por metro quadrado de área construída que você construiu irregular. 100 metros de construção, você vai pagar R$10 vezes 100, você vai pagar R$1.000 de taxa para a prefeitura. E a prefeitura ela te isenta do ISS. Isentando o ISS, você tem um direito, entrar na Receita Federal, fazer o cadastro da CND e a CNO da obra, e você conseguiu o documento para você fazer a averbação. Hoje, qual o grande problema disso? A prefeitura, com a tanta demanda que teve de processos lá dentro, tem documento que sai em uma semana, tem documento que sai em um ano. Mas é importante o profissional estar sempre correndo atrás, indo na prefeitura, para esse processo sair rápido. O profissional entra no sistema via portal de licenciamento, protocolou o projeto. Importante que a matrícula esteja no seu nome. Por isso que lá no começo eu falei que vamos falar sobre o uso capião, porque também não adianta você regularizar a área construída se a matrícula não estiver no seu nome. Então esse cenário funciona para quem tem o imóvel já no seu nome e faz o puxadinho, faz a obra sem regularizar isso na prefeitura com alvará. O mais importante para você conseguir isso, conseguir esse direito de anistia, o imóvel tem que estar regular conforme matrícula. Tá, Túlio, o que é uma matrícula do imóvel? A matrícula do imóvel é como se fosse CPF. Todo imóvel tem um documento e esse documento se chama matrícula. O seu imóvel tem um cartório, então você tem que ir nesse cartório. Vamos dar um exemplo: região da Penha de São Paulo, é o 12º cartório. Você tem que ir lá pedir a certidão de matrícula, verificar o que tem de área construída e fazer esse processo. Você tem que ter matrícula, contratar um profissional habilitado para poder executar o projeto. Ele vai te ceder os documentos, via prefeitura, que é certificado de conclusão de obra, CND e CNO. Você vai levar esse documento no cartório. Esse profissional também pode fazer esse processo. Ele vai no cartório, faz a averbação e você tem um imóvel regular, tanto perante prefeitura quanto cartório. E você tem o seu imóvel regular. E se você quiser contar com a TKS Engenharia, nós também conseguimos executar esse serviço para você. E agora vamos falar sobre o processo de uso capião, que tem algumas modalidades, que é o extraordinária, o ordinária, o familiar, urbano e o rural. E aqui em São Paulo, a gente consegue utilizar do urbano através do judicial e o extrajudicial. Como que a gente consegue o uso capião? Você tem que ter a posse passiva do imóvel. Você que está no imóvel mais de que 5 anos, 10 anos, você comprou o imóvel tem uma matrícula, você não registrou, você só fez o contrato de
compra e venda. Mas lembrando que esse imóvel possui uma matrícula ou uma transcrição, há anos lá no imóvel, já está numa outra geração, e você não fez a averbação dessa aquisição. E aí você precisa da matrícula para poder vender. Então o que você precisa fazer? O uso capião. Você tem a posse passiva desse imóvel, então você precisa de um projeto, né, plano altimétrico disso, de um advogado para poder fazer esse processo. Não é um processo que você depende da prefeitura para poder conseguir. Você depende exclusivamente da justiça e do cartório. Como que funciona? Ele junta os documentos, ata notarial, o advogado assina, o profissional de engenharia e arquitetura, ele monta a planta e o projeto conforme as necessidades do cartório. Os vizinhos precisam assinar, senão eles vão ser intimados. Justamente por isso que precisa que seja passivo também. Então você precisa dessa confirmação dos confrontantes do imóvel, tanto o lado direito, o lado esquerdo e fundos. Cria um processo judicial e vai decorrer aí numa média de 5 anos. Via extrajudicial, quando você vai diretamente para o cartório, você faz esse processo, né? Ata notarial junto com o tabelião, essa lista de documentos, que é comprovantes de posse do imóvel, IPTU, conta de água e luz, notas fiscais que você gastou no imóvel, documentos que você comprove que você é o possuidor do imóvel por determinado tempo. E junto com esse memorial descritivo técnico, que é o memorial descritivo, e a planta que o engenheiro ou o arquiteto vai fazer, você junta isso e entra no processo, ou judicial ou extrajudicial. O extrajudicial, ele vai ter custas menos tempo. Então você vai ter o custo do processo com advogado, você vai ter o custo do processo com a equipe técnica de engenharia ou arquitetura, e você vai ter custas de ata notarial com tabelião, e você vai ter custas de cartório de registro. O que diferencia muito? O tempo. Via judicial, você também consegue ele via gratuita, dependendo da sua condição financeira, né? E esse custos você vai diluir conforme o tempo. Porém, ele vai demorar mais tempo para poder sair. Então, essa é a grande diferença do extrajudicial para o judicial. Se você quer saber mais, tem dúvidas ainda, né, após esse vídeo, de como realizar esse processo, conte com a TKS Engenharia. Entre em contato, entra no nosso site. Lá mostra as listas de documentos que é necessário para poder fazer uma avaliação. Existem outras maneiras. Tem caso que é retificação de área, desdobro, tem caso que é unificação de lote. Cada imóvel tem sua particularidade e cada imóvel tem a maneira de se regularizar. Não é um bicho de 7 cabeças, não é difícil. A diferença é você ter um profissional qualificado para poder te orientar e seguir o caminho mais barato, né, e mais rápido para poder executar o serviço. E a TKS Engenharia é a empresa certa para você conseguir realizar esse processo. Fico à disposição de vocês, minha equipe está à disposição de vocês. Então aqui no nosso descritivo tem o nosso link de site, contato de WhatsApp, e-mail. Espero ter te orientado. Conte conosco. Importante a gente continuar postando conteúdo informativo, tudo que a TKS Engenharia faz. Se você quer saber mais sobre obras também, sobre incorporação, sobre construção, sobre reforma, a gente é uma empresa completa de engenharia. Então, falar de tecnologia, tudo que envolve o mundo de construção civil, segue nosso canal, dá um like, comenta, que é muito importante pra gente. E também compartilhe. Vamos lá? Vamos comigo e...